Sejam bem-vindos a essa aula. Na aula passada fizemos alguns testes básicos e agora faremos uma nova conversa. Vamos clicar em New Chat. Aqui você pode escolher a versão 3.5 ou a versão 4. Relembrando que a 3.5 atualmente está disponível no plano gratuito. Toda vez que você mudar o assunto da conversa, é importante criar um novo chat, pois conforme nós vimos na aula passada, o chat vai conseguir fazer um link com as respostas anteriores. Dessa forma, se você tiver dois assuntos totalmente diferentes na mesma conversa, pode ser que o chat se confunda para retornar as próximas respostas. Nessa aula, nós vamos entender um pouco mais sobre o que é o chat, o histórico, para que é usado e assim por diante. Ao invés de termos essa aula em slides, mostrando os tópicos, nós vamos perguntar diretamente para a ferramenta. Primeira pergunta, o que é o chat GPT? Note que nós temos uma resposta bem sucinta. É um modelo de linguagem desenvolvido pela empresa OpenAI, baseado na arquitetura 3.5, essa versão que nós estamos utilizando. O modelo é capaz de lidar com conversas naturais. Isso é algo bem importante, pois quando você estiver conversando com o chat, é importante que você seja natural, ou seja, como se você estivesse conversando com um ser humano. Não é necessário resumir a sua pergunta ou o texto que você enviar. Você pode conversar como se você estivesse falando com uma pessoa. É uma versão otimizada para a interação em formato de bate-papo e busca fornecer respostas úteis e coerentes. Essa resposta foi baseada no chat 3.5. Nós podemos perguntar o que é o chat 4. Perceba que a resposta enviada é que ele não conhece a versão 4. Portanto, nós precisamos abrir uma nova conversa para que nós tenhamos dados sobre essa versão. Nós podemos editar essa conversa, podemos mudar para chat GPT-3. Vamos criar um novo chat. Eu vou selecionar a versão 4. E vamos colocar novamente a pergunta. O que é o chat GPT? Perceba que temos uma resposta maior do que a versão 3. Conforme nós havíamos visto anteriormente, a versão 4 é mais criativa. Note que nós temos algumas informações que foi desenvolvido pela OpenAI. Ele pode responder a perguntas, escrever ensaios, resumir textos, traduzir idiomas e até mesmo criar conteúdo como poesia ou histórias. Durante as aulas, nós vamos abordar todas essas funcionalidades para a criação de textos. Podemos fazer uma pergunta: qual é o histórico da OpenAI? Podemos observar a resposta que foi gerada. A empresa foi fundada em 2015 por Elon Musk. Atualmente, ele não faz mais parte da empresa. Podemos observar os modelos que foram lançados. A OpenAI também trabalhou na área de IA, principalmente em uma ferramenta chamada OpenGen, específica para aprendizado por reforço. Aqui você tem um histórico da empresa. Nós podemos pedir e resumir esse texto. Resuma o texto acima. Será gerada uma versão menor desse texto, mais objetiva. Perceba que agora temos somente um parágrafo com as informações principais. Nós podemos renomear essa conversa. É sempre importante renomear para nós termos os assuntos divididos. Dessa forma, fica fácil para localizá-los. Eu vou clicar novamente no chat GPT
3. Eu vou continuar agora com a versão 3.5. Vamos fazer uma pergunta. Qual a relação da Microsoft com a OpenAI? Caso você já tenha visto algo, a Microsoft tem uma relação com a empresa. Ela se tornou uma parceira estratégica em 2019. As duas empresas anunciaram uma colaboração para avançar em inteligência artificial. Inclusive, a Microsoft investiu em torno de $1 bilhão na OpenAI. A Microsoft utiliza a tecnologia da OpenAI, inclusive é utilizado junto com o serviço do Microsoft Azure. Podemos fazer a respectiva pergunta: para que o chat é usado? Temos algumas respostas: responder perguntas, auxiliar na resolução de problemas, gerar texto, essa é uma das principais funcionalidades, assistência em tarefas específicas, treinamentos e tutoriais, suporte ao cliente, exploração de ideias. Durante o curso, nós vamos trabalhar com vários desses tópicos. Podemos fazer uma outra pergunta: quais são as aplicações comerciais do chat GPT, caso você queira implementar em uma empresa? Podemos observar algumas das respostas. Pode ser utilizado para atendimento ao cliente, geração de conteúdo, assistentes virtuais, suporte técnico, pesquisa de mercado, comércio eletrônico, como por exemplo sistemas de recomendação, e também tutoriais e treinamentos interativos. Você pode pausar o vídeo para fazer a leitura de todo o texto, caso você tenha interesse. Vamos digitar mais uma pergunta: como as empresas podem usar o chat? Temos mais uma lista de tópicos que são parecidos com os anteriores. Construção de ferramentas para atendimento ao cliente, como chatbots, suporte técnico, geração de conteúdo e assim por diante. Uma pergunta que muitas pessoas têm é se é possível ganhar dinheiro com o chat GPT. Podemos observar alguns dos itens, como por exemplo, desenvolvimento de aplicativos, como a construção de chatbots personalizados. Não apresenta somente essa interface web. É possível também fazer a integração com linguagens de programação. Outro item, consultoria e suporte. Esse, inclusive, é um item bem interessante para você ensinar as pessoas como utilizar. Conforme você notou, nós simplesmente enviamos as perguntas e a ferramenta gera as respostas. Porém, para determinados casos, pode ser complexo obter as respostas desejadas. Existe uma área chamada de engenharia de prompt, que é específica sobre como você deve se comunicar com a inteligência artificial para que você consiga os resultados esperados. Inclusive, essa pode ser considerada uma nova profissão na área de inteligência artificial, como escrever os melhores textos ou os melhores prompts para obter as melhores respostas. Temos um outro item, criação de conteúdo e também o desenvolvimento de produtos. Podemos mandar uma pergunta: o que é engenharia de prompts? Podemos observar que é uma abordagem na qual os prompts ou instruções são usados para direcionar o comportamento de um modelo de linguagem. É o processo de projetar as entradas fornecidas para obter as respostas desejadas. Podemos fazer uma nova pergunta: qual é o salário de um engenheiro de prompt
Como estamos utilizando a versão 3.5 e a área de engenharia de prompt é nova e o chat foi treinado com dados até 2021, ele provavelmente não vai conseguir fazer a resposta. Podemos observar que, de fato, o salário não foi retornado. Vamos tentar fazer essa pergunta para a versão 4. Qual é o salário de um engenheiro de prompt? Também possui essa limitação de data de corte do conhecimento em setembro de 2021. Isso pode mudar de acordo com a época que você está fazendo essa aula. Perceba que é indicado que o engenheiro de prompt não era comumente usado, pois é uma profissão nova. Portanto, você não vai conseguir obter respostas satisfatórias para eventos atuais. Uma pergunta bem interessante que nós podemos fazer: empregos podem ser substituídos? Temos um texto de certa forma genérico, pode causar impactos em certas tarefas e empregos. De fato, não foi listado nenhum emprego. Podemos pedir liste 10 empregos que podem ser substituídos pelo Chat GPT. Podemos observar que foi gerada uma lista atendente de call center, inclusive com a descrição do que exatamente pode ser substituído, suporte técnico básico, operador de telemarketing, redator de conteúdo de baixa complexidade. Conforme nós avançarmos nas aulas, pode criar textos bem complexos, revisor ortográfico e gramatical. É possível fazer correção de textos, inclusive código-fonte em linguagens de programação, alguns serviços de tradução, assistente administrativo básico, monitor de mídias sociais, operador de caixa automatizado e até mesmo entrevistador inicial de emprego. Essas são algumas profissões que podem ser substituídas pela inteligência artificial. Para finalizarmos essa aula, nós vamos fazer um comparativo. Vamos pedir para ele resumir as diferenças entre o Google e o chat. Essa, inclusive, é uma dúvida bem recorrente. Podemos observar as diferenças. Aqui ele acabou colocando empresa e propósito. A minha ideia era colocar as diferenças entre o mecanismo de busca do Google e o mecanismo de inferência do chat. Ele não entendeu muito bem. Vamos passar um prompt mais claro. Entre o mecanismo de busca do Google, nós temos algumas informações um pouco mais focadas. Perceba que agora temos o mecanismo de busca do Google é para ajudar os usuários a encontrar informações. Aqui no final temos um comparativo. O Google é projetado para pesquisar e classificar informações, enquanto o chat é um modelo de linguagem projetado para interações em linguagem natural, ou seja, consegue fazer a geração de textos, enquanto que o Google somente vai retornar os textos que estão postados em sites que já existem. Essa aqui é a principal diferença entre ambos. Na próxima aula, vamos avançar um pouco mais e trabalhar com mais algumas funções. Obrigado e até lá!